Bom dia, 6:06 em Recife. Estou aqui pelo bairro da Várzea. Bem-vindos e bem-vindas. O dia de feriado que a gente está passando é um feriado especial, para muita gente, para gente que tem uma sensibilidade, para gente que sentir saudade. Começou a dar uma chuvinha aqui, garoando, como que pequenas lágrimas e sentimentos de muita saudade que a gente tem no dia de hoje, né? Se celebra o Dia de Finados e é uma data bem especial para muita gente pelo mundo afora. Existem festividades em várias partes, inclusive no México é tido uma festa, né, perto dos Muertos. Então tem toda uma questão de ideia sobre isso, né? E devagarinho a gente vai conversando durante o dia. Em alguns momentos eu gostaria de dar uma entrada aqui, se possível for, se eu conseguir, né? Pra gente esclarecendo e conversando sobre esse momento e esse tempo, né? Sagralidade, de respeito, de reverência, de lembranças que a gente remete a pessoas muito queridas da gente, algumas nem tanto, mas que por respeito a gente acaba tendo que lidar de uma forma diferente, né, pelo dia. Bom, a energia desse dia ela é bem forte. Eu já tinha avisado antes, algum tempo antes, que estaria, principalmente por esse ano, devido à pandemia, é tão forte esse dia, por conta da energia de muitos entes queridos nossos que partiram repentinamente devido à pandemia. E muito sofrimento para quem ficou e para quem foi, sem despedidas. De uma ordem geral, foi um movimento muito diferenciado pela humanidade, né? Que aconteceu em nossos momentos, em nossa geração. E algumas pessoas ainda estão em questionamentos e dúvidas, e principalmente não só quem já esteve, né, nesse processo da passagem, que já passou por ela, tão recentemente no início da pandemia como até hoje, que estão continuando tendo casos de morte. A pandemia não terminou. E é um dia atípico por conta da quantidade de seres que esse ano a gente deu espaço e passagem devido à pandemia. Coisas que só Deus e os mistérios de Deus vão poder explicar, e a gente só vai compreender isso no futuro, não tão próximo, acredito. E essa energia fica reverberando para a gente, da saudade, da sensação de incapacidade, de impotência diante das coisas, de saber que alguém vai chegar para te dizer sequer se você vai se despedir de um parente seu, de uma pessoa amiga sua, e quantos realmente se foram. Então essa energia peculiar para esse mês, para esse ano, foi bem diferente do que o dos anos passados, mesmo daqueles que passaram por países de tragédias eminentes, de guerra, de bombas atômicas, e situações que também tiveram impactos absurdos. E hoje a gente talvez, pela pandemia, tenha noção de um pouco de como foi a perda dos seus parentes, dessas pessoas, e uma certa sensibilidade para ver também o universo do outro. Aqueles que não tiveram, nem por isso sofrem menos, né? Porque tem muita saudade envolvida, e mesmo que você não tenha muito caso perto de você, houve realmente, de fato, a passagem aconteceram. Então, todo dia a gente abre a internet, via lá a informação e estava vendo com muita frequência. Isso estava dando a depressão muito forte, muita gente em estado de ansiedade absurdo, nós isolamos-nos. Isso, coisas que eu sei que eu não precisaria estar nem relembrando, porque todos vocês, eu vivi isso, vocês viveram isso. E aí, por respeito a esse dia, eu, por exemplo, hoje não vou oracular. Claro que não, né? Muita sensibilidade, não vou abrir canais. A intuição sempre vai estar aqui comigo, eu respeito sempre. E eu espero que vocês compreendam quando é necessário a gente agora deixar acalmar o sistema de cada um, para deixar chorar, para deixar botar para fora, assim, com muito respeito, com muito momento de luto das pessoas, né? Que foi fortíssimo esse ano. E aí essa energia, ela vai para algum lugar, ela está pairando pelo ar, já não de hoje, alguns dias atrás, praticamente acredito que um mês passado para cá, sabe, já começou a atuar, e só foi aliviando por conta dos números da pandemia terem diminuído, de alguma maneira. Isso deu uma aliviada, isso meio que causou uma espécie até de esquecimento coletivo do que a gente está vivendo. Essas liberalidades das funções, das situações, para totalizar a coisa do vamos voltar ao normal, e tudo isso interfere no esquecimento de muitas situações em que a gente precisava ainda
seriamente aprofundar. E às vezes o nosso caso não foi em terra com as pessoas que passaram, né? E enquanto as pessoas estiverem em terra, vocês não deram aquela importância, existe muito remorso, existe muitas dúvidas sobre essa questão de relação de vida espiritual. Algumas pessoas ainda não acreditam em vida após a morte, ainda não têm essa visão ou não querem ver realmente. E aí a gente tem todo esse pairando aí pelo ar, essas dúvidas existenciais ainda, né? De muitas histórias que para mim já deveria ter sido sanada, poxa, mas sabe, milênios atrás. Então, infelizmente, pelo patriarcal, entre outras coisas que foram acontecendo da sociedade, da cultura, a gente não foi criado para entender do luto. A gente não aceita as perdas, a gente quer meta, a gente quer a nota melhor, a gente precisa ter tudo o que a gente quer na vista dos olhos, a gente quer pegar em coisas que a gente acha que tem que ter posse daquilo, e no final das contas vem a pandemia e diz assim, não, você não tem a possibilidade sequer de se despedir de um ente querido seu. Então, foi bem pesado, foi um ensinamento forte, muito difícil. Estamos em processo ainda de apuração de tudo isso que aconteceu. Muita gente ainda está no estado, além do pior, que eu até digo assim, como se zumbis vivos, né? Pessoas que estão passando por questão de dores e saudades também de pessoas que perderam, por choque de realidades muito rápidos, claro, né? Então, essas pessoas também estão em um processo de difícil, né? Logo, logo eu quero falar a respeito do dia e tudo mais. Eu estou com a possibilidade de pouca leitura aqui no computador nesse momento. Eu deixei posicionado o telefone no local que eu não consigo ler direito, né? Mas eu prefiro deixar a intuição falar e o coração gerar para vocês esse acolhimento do que a gente vai falar nessa manhã, nessa matinal, que sempre tem um horário muito livre, tanto pode ser mais cedo ou mais tarde, um pouquinho do dia. A live matinal entra com a ideia de esclarecer, de conversar, de bater um papo com vocês a respeito de espiritualidade, principalmente, que eu gosto muito do tema, e sou movida para me curar através desse tema. Então eu procuro sempre estar fazendo com vocês essas lives e criando uma espécie de roteiro, diário, de bordo, né, dessa jornada chamada vida, e que as pessoas vão pegando suas passagens, seus bilhetes para onde bem entenderem. Vocês escolhem, vocês têm como escolher a forma como você vivenciar esse seu luto, como você também seguir sua dia a dia, sua diária, sua dinâmica. E tem pessoas que não se dão por vencidos assim, tão fácil, né? Então eles acham que vão ter que enfrentar o dia a dia, vai ter que ter força para segurar a cabeça para cima. Tem momentos que não dá, gente, tem momentos que o luto chega. E é sobre esse limite que a gente tem de força que eu queria falar nessa manhã de hoje, especialmente o dia de finados, né? É onde a gente morre para tomar vida de fôlego, de novo, de outro ciclo, literalmente com outro corpo. E essas passagens, elas têm todas as formas de acontecimento. A brusca é uma das maneiras mais difíceis para o espírito compreender. A gente mesmo caía na consciência. Eu estou conversando com você, de repente tem um infarto aqui, do nada, fui, né? A pandemia gerou a expectativa e a ansiedade de, eita, pode ser comigo também. Eita, pode ser com meu pai, com meu avô, com minha pessoa aqui do lado, pode ser com minha filha. Não tinha idade, não tinha questão financeira, não tinha nada que você tivesse na sua mão para você dizer, vamos negociar esse negócio aqui direito, porque quero fazer uma coisa, um acordo. Não existem acordos, né? Com a morte não há acordo. A conversa você pode ter até amanhã, mas você vai ter um momento que ele vai com conversa ou sem conversa, né? Não tem muito papo. Algumas pessoas têm o privilégio de ter a passagem e sempre que a gente vê coisas psicografadas por aí, contam-se, né? Do que se vê, o espírito consegue acompanhar quando está nesse momento da ida dele para o mundo espiritual. E aí, às vezes, eles têm uma atenção e uma corda para entender mais ou menos o que está acontecendo, que entenda-se que, olha, você está morrendo, né? E aí, essas coisas, assim, acaba que depois que passa, que você vai tendo consciência, vai abrindo a mente, se torna até engraçadas, sabe? Literalmente, por isso existe humor negro, o pessoal fala, né? Tem umas coisas assim. Então, eu quero iniciar falando sobre essa perspectiva de várias formas, inclusive da hora da morte, de como você pode encarar isso de uma forma saudável, e referência para a paz que você pode carregar, do agradecimento, da liberalidade, da soltura daquela pessoa, daqueles momentos, né, de agradecimento profundo quando você tem uma relação que foi saudável. Imagina também aquelas que não foram tão saudáveis e que você segura o ranço. Tem gente que não sabe liberar nem o ranço do cara, já morreu, foi, partiu, acabou, e o cara ainda está lá no enterro. Se brincar, faz aquelas cenas de novela, né? Porque a gente já assiste muito filme, muita novela, então começa a achar que aquilo realmente faz parte
de um coletivo ou de um cotidiano que pode ser você a próxima vítima. Então, eu não curto essa viagem de não se respeitar diante de cada dor. Cada um sente de uma maneira diferente, realmente. Cada um sente a dor do luto e a passagem de alguém de uma maneira diferente. O que seria bem bacana que a gente pudesse pensar, estudar e articular no coração da gente, principalmente quem tem lá os seus pacientes até terminais, aqueles que não tem mais cura, que está no processo quase indo, ainda está tempo, né? Ainda dá tempo de vocês conversarem, ainda que a pessoa esteja de coma, que esteja sobre um leito de UTI. Tenham certeza que esse espírito, ele está vivendo, ele está vivendo. Você pode achar que ele não está ali, ele está, né? A alma é alguma coisa que deixa você consciente que, primeiro, até dentro do método que eu trabalho da dança, eu uso muito o nome ser vivente. Ser vivente. Porque o ser vivente, ele não me depende se ele ser homem, mulher, idade, cultura, poder aquisitivo. O ser é vivente, você está vivendo, você está vivente, você está com vida, você está essencialmente sobre essa terra e você é um ser vivente para mim. E quando você também não estiver na terra, você será um ser vivente. Do mesmo jeito, a alma continua sendo seres viventes. Eles não deixam... É um termo que eu utilizo, que eu de certa forma utilizo com certa prática. Se você disser que eu vi isso em algum lugar, eu posso dizer a você que não, nunca li isso em canto nenhum, se existe essa maneira de falar. Se não, eu acabei de criar, não hoje, né, mas eu sempre estou usando dela. E aí o ser vivente, eu digo que quando eu trabalho com a dança, ele vai se tornar um ser dançante. Ele cria outras possibilidades e ferramentas para ele se manifestar sobre a vida, né? E ele, quando tiver também a alma, também dança. E é muito bonito isso, falar sobre esses prismas que a gente não presta atenção. É como quando você tem o reflexo do cristal e você percebe que existem aqueles raios que acontecem, que você vê o reflexo numa mesa, no chão, quando bate o prisma. Então eu vejo muito a alma humana e o espírito da gente sobre essa situação como um prisma, em que a luz do sol dá vida e ele prisma e ele passa a ter outros tipos de manifestações e de cores diferentes, mesmo que o cristal você olhe e veja que está todo branquinho, e não tem outra, quando está lá, instalado ali, e vê um reflexo sol e faz aquele prisma. Então eu acho que o ser humano, ele é assim, é um ser vivente, é a melhor maneira que eu posso dizer para vocês de como eu vejo a presença do ser vivo, né? E aí esse ser vivo, ele pode ser fisicamente humano, como pode ser uma planta, um bicho, não existe nada que me coloque como uma situação de uma criação de Deus, né? E aí esse que a criação de Deus colocou, que o Pai da criação colocou pra gente, me vê como prisma. Eu prefiro ver as pessoas na linha do arco-íris e não nessa questão do LGBT e companhia. Não é nem a ideia de um grupo de pessoas, que eu também acho perfeito. Mas eu acredito que esse prisma e esse arco-íris, ele vai seguindo a mostra de que com um tipo de visão em onde você se coloca em um determinado local, quando você, por exemplo, aqui deu uma chuvinha em volta do sol, eu posso perfeitamente encontrar o arco-íris, né? Perfeitamente possível. Quando existe esse impacto entre um frio e um gelado, qual é o movimento que vai acontecer, o frio gelado com quentinho, e você começa a ver uma temperatura fluindo e você sente aquele vapor. Então a natureza, ela é tão maravilhosa, eu digo que ela é soberana sempre, que ela ensina vocês por ela. Então essa flor que está aqui atrás, ela é que divina e maravilhoso, né? Então a gente pode ver o belo em todas as circunstâncias e por que também não nas passagens e nas ideias de que a gente cumpriu nossa função e é hora de seguir para outra casa, né? Para um outro endereço e outra passagem. E a gente permitiu os da gente chegarem lá em paz, em felicidade, por terem vivido a experiência terráquea. E aí a gente tem que liberar a gente mesmo, sabe? Libere seu peito, acalme ele e pense nele no prisma. Então, se você tem alguma visão bonita, se você pensar no seu ente querido, daquela pessoa que você, quando sentir saudade, pense que você vai se perceber que ele vai estar mais perto desse sol, ele vai conseguir reverberar ainda mais as energias, ainda mais do que se tinha na Terra, alguma relação com vocês, as pessoas vão reverberar muito mais fortemente, vai passar esses raios, né, de cores também, que vão trazer as necessárias ações para você. As cores têm a sua, pela cromoterapia tem todas as referências, né? Então, por que não deixar e se permitir que, com licença, tomar um chazinho aqui, né? Deixar e se permitir que você possa ver essas pessoas da passagem como que eles fossem esses arco-íris, que eles estão tendo funções em várias partes. Eles não, agora não é só o seu, não era mais o teu tio, o teu pai, o teu avô, a tua pessoa, o teu amor, a tua filha, o teu filho. Aos nossos amigos também, né?
Porque tem pessoas que têm um carinho de irmão para um amigo, para uma amiga que se foi, de gente da nossa carne, né? Então, para esse 2 de novembro, veja esse prisma espírito, sabe? Compreenda da passagem e deixe ele seguir. Porque todas as vezes que você tentar permitir a lágrima sair do seu olho de uma maneira egoísta, elas vão fatalmente manchar a pele, ou a pele, diria, espiritual desses seres que não estão entre a gente na Terra e precisam seguir. E por tantas dores e tantos mais queridos que ele tenha, fica mais difícil para o ser espiritual sair e seguir a sua rota, né? E é esse detalhe que a gente precisa compreender, de liberação da alma desse ser vivente. E ele precisa seguir os caminhos e as funções que eles vão ter, porque eu não acredito de forma alguma, com todo respeito às religiões que trabalham sobre essa ideia de deitou, morreu, dormiu e vai ficar aguardando alguma coisa sobrenatural vir, seja o mestre quem for, acordar, despertar para a hora do juízo, enfim, são as coisas para mim meio complexas. E difícil de entender, principalmente quando você vive a sensitividade, quando você passa por experiências pós-mortem, ou antes, né, ou aquela coisa quase morte, e você vive, é muito complexo você explicar isso para uma pessoa que viveu uma história totalmente diferente do que se dizia que era assim. E como existe muito folclore em volta disso, né? Então, todos têm uma sensação completamente única, diferente do mesmo, que cada um é único e diferente um do outro. Então, de fato, a criação deu-nos a possibilidade, através mesmo da natureza, de ver a quantidade que não tem fim, de quanta variedade de mesma família de plantas serem diferentes umas das outras, mesma família de animais, e a família dos homens não seria diferente. Então, por favor, vamos compreender de fato a verdade da vida e a verdade da morte. Compreendam esse momento. Sejam muito cautelosos com o tipo de dor que vocês vão estar colocando dentro do corpo de vocês, para que isso também não gere uma tristeza tão grande que lhe torne uma pessoa depressiva, ansiosa, angustiada, pânico. Vocês podem gerar situações de estresse extrema que vocês não vão ter controle do emocional, desmaios, dores no peito, sensação de falta de ar. Tudo isso requer uma observação bem importante da nossa vida no momento do agora. Estamos no agora. Falamos de quem já foi, falamos de quem partiu recentemente, falamos de quem você acha que não vai ver mais nunca, de uma ansiedade louca, e a gente tem a certeza que isso parece que não tem fim. Você começa a ficar no estado de nervos à flor da pele, como a gente fala, e aí imagina o espírito vendo você, ou a alma, o ser vivente, acompanhando esse movimento seu, sem poder falar, nem te abraçar, nem tentar chegar junto. Então dá um estado de angústia para o espírito absurda. Então, por paz, por fé que você tiver, seja qual for, mas por fé, por consideração, por paz, por pensar em alguém que você diz que ama tanto, libere esses seres para eles acompanharem um movimento de paz também para suas almas. Tem gente que vive nas casas com espíritos de mais de 20, 30 anos desencarnados dentro. Isso é perceptível para algumas sensitividades e não é difícil de detectar. Eu não estou aqui para fazer caça-fantasmas. Estou brincando, não estou brincando com o tema, mas assim, é mais ou menos um caça-fantasmas mesmo. E infelizmente, mesmo que tenha sido uma alma que não foi ruim, apesar das dores das pessoas, ou um ranço, porque é o que eu falei, né? Não é só a saudade, ainda tem um ranço que a pessoa guarda depois da morte da pessoa. Insiste em continuar odiando, insiste em não perdoar. E isso prende o espírito a você. Então, minha gente, são muitos assuntos melindrosos, mas eu sou a rainha do melindro. Adoro puxar assunto que o povo não tem coragem de falar, e é uma realidade para mim. E é uma convicção que eu tenho pelas experiências que cada um teve, que eu já escutei de vários, e também as minhas próprias. Então, a espiritualidade já tinha falado para mim que seriam momentos difíceis. Eu tomei algumas decisões particulares pela densidade da energia desse ano, pelo como está a maneira espiritual da ação do dia, da energia do dia,
Graças a Deus eu achei que estaria bem mais pesada. Quando comecei o dia, eu fiquei observando isso, fiquei com muita calma, sem querer criar uma expectativa ou criar alguma coisa na minha cabeça para o dia 2 e o dia dos finados, entendeu? É um dia como qualquer outro. A gente tem a data para a gente, a espiritualidade tem isso todo dia. Todo dia morre gente, todo dia nasce gente. Então, na realidade, isso não é uma questão só porque a data comemorativa é uma linha assim de muitos países, enfim, né? Então a gente fica com essa dor nesse dia um pouco mais fortemente do que o normal, que a gente não pensaria no ente querido, que literalmente o corre do dia não faz você lembrar dessa pessoa, né? Dificilmente você, a não ser que seja muito recente o falecimento, você vai passar 5 anos, você vai esquecer. Tem gente que esquece até da fisionomia. O que particularmente a espiritualidade, de certa maneira, eu vou te dizer de coração, vai aplaudir quando você conseguir liberar dessa forma. E não porque você simplesmente esqueceu, porque deixou de amar. Porque você está com plenitude na tua vida, você está ocupando seus espaços e você precisa usar da energia do tempo da vida encarnado nessa terra, nesse planeta como terráqueo. Você precisa aproveitar desse planeta e das ações dele. Então, a alma, ela veio para uma função, ela tem uma determinada maneira de agir nessa terra. E a gente precisa liberá-la para acontecer as coisas, para gerarem vida, enquanto estamos aqui vivendo experiências uns com os outros, que eu chamo de vivências, né? Tanto é que até o método também é outra coisa que eu utilizo para a minha vida, para o meu trabalho e uso como cotidiano da minha vida, que são as vivências, não são aulas, são vivências. Se você não está ali inteiro, você vive apenas um mecânico, você coloca num piloto automático e faz um exercício que nem você vai para academia muitas vezes e nem presta atenção no que você está fazendo. Então você não está nem lá, nem cá, nem em canto nenhum, você está vivendo a míngua. Esse é um ser vagando, mais do que o Kiara que desencarnou, esse é um ser encarnado vagando, que nem um zumbizão. Então toda vez que você não tem uma atenção plena para o seu dia, para o seu momento, para a sua vida agora e aqui, ó, 6h28, você está no 6h28 da manhã, no dia 2 de novembro, ele vai passar para 29. Com certeza, a princípio é essa a certeza que a gente tem, que o tempo não para, né? A gente já está perdendo tempo desde que você nasceu. Só que as experiências e a consciência vai determinando as vivências. Eu só posso passar por coisas que eu realmente estou vivendo, estou experienciando. Enfim, a gente vai passar o tempo que tem que ficar. Desde um fetinho que não gerou-se, que não saiu muitas vezes nem do ventre da mãe, dali mesmo morreu, que eu tenho essa experiência comigo 2 vezes, né? Até a alma de uma pessoa que vai morrer com 100 e poucos anos e vai ficar todo mundo espantado. Por que tanto tempo, né? Como assim tanto tempo? Para que tanto? E é tudo no tempo realmente que não para. E não para por aí. E ainda que ele faleceu com 100 anos, ele pode olhar para ele visualmente um espírito e você vê um menino de 14 anos, 15 anos naquela alma. Isso eu acho bacana porque até a gente conseguir ficar ligada nas formas físicas e não passar a ser uns seres viventes, como seres de luz, como esse prisma que eu tanto falo para vocês, vejam, como se fossem esses prismas. Nós devíamos nos ver como prismas, a gente não devia ter qualidade física, a gente não precisava ter físico, a gente não teria que ter a ideia de eu preciso saber como é que você é seu rosto, pegar em você, tocar em você. Isso é muito apego, é muito atrasado, minha gente, essa que é a verdade. Então por isso que hoje estamos no mesmo barco, não tem ninguém diferente, mas quando você começa conscientemente a perceber detalhes da vida, você se torna cada vez mais diferente mesmo, e você vai chegar a hora que você vai pensar, pô, como é que eu vou conversar com isso com as pessoas? E eu comecei a querer conversar independente do que falariam de mim, não para questionar, nem criar um estudo, nem abrir aqui grupo de estudo, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou abrindo, como eu digo, um diário de bordo. E quem tem afinidade e gosta, vai acompanhando e vai vivendo a experiência comigo. E vai acompanhando quando quer, ninguém é obrigado a nada, ninguém botou a faca em você para dizer, fica aqui, não saia, tem que ficar aqui, curtidas, milhões de seguidores, e tem que ter alguém ao vivo. Não, a gente vai falando, e enquanto eu vou fazendo, eu estou me curando, eu estou me servindo de vida abundante, de vida no aqui e agora, falando sobre o tema, sobre a constância, dessa sensação de que quanto mais você tiver inteiro, você vive melhor a experiência. E isso é que a alma se alimenta. Alimenta-se apenas da experiência. Se você sente vivida, você sente vida, você pode estar vivendo agora, a partir dos 50 anos, você vai sentir essa plenitude. Então você começou agora a sua vida de 1 ano, já você tem 1 ano.
Quando você vai ter 50 anos, você vai ter só um aninho de vida. Quando você tiver 80 anos, você abriu essa consciência com 80 anos, você vai ter um ano de vida com 80 anos. E essa consciência ela vai se tornar outro tipo de tempo, outro tipo de contagem de tempo. Quando a consciência se abre, você vai vendo que a situação espiritual das pessoas e a sua é muito peculiar de cada um. A gente não pode entrar na vida do espírito do outro, sabe? E a gente às vezes quer forçar uma barra, e quando a gente faz isso, a gente perde do nosso prazer, da nossa vivência, e a gente até atrapalha, de certa forma, a vivência do outro, que não atrapalha, porque se está acontecendo é permissão também de Deus, né? Mesmo os atritos, mesmo as coisas que ficaram no ranço, fazem parte, a gente não tem que se sentir culpado. É uma das coisas que a gente precisa trabalhar em cima desse remorso, quando a gente acha que fez a coisa errada, ou poderia ter sido diferente, e aí você fica com aquela expectativa, como alguém te deu uma ideia de vida feliz e felizes para sempre. É o problema dos encantamentos, das histórias do mundo encantado, né? Como se fosse todo mundo história de contos de fadas. E, gente, contos de fadas é um lado lúdico, é uma porcentagem de uma infância, de uma criança interior, psicologicamente falando, que a gente pode trabalhar nela para sentir prazeres e sensações diferentes, como a gente comer paletares diferentes. Mas ela não é uma vivência autenticamente real, né? É um encantamento, é uma situação ilusória também. Então nada é para sempre, as coisas estão sendo mudadas todo instante. A plenitude é necessária, mas a mudança está acontecendo todo dia. Então a gente não se deve afetar isso e não se sentir capaz de fazer as mudanças que precisam ser feitas na sua jornada de vida. E o espírito agradece, e a nossa alma vai ficar um pouco mais leve, que vai perceber que, nossa, mas era tão simples, era só isso. Então esse só isso, se dê o direito e dê o direito aos seus entes queridos também, aqueles que já estão no mundo espiritual, perceber que você está tendo essa consciência, está abrindo essa mentalidade nova, essa celebração de que, ok, meu amor, você chegou ao seu momento. Que bom que você vai seguir sua rotina de espírito, que você vai descobrir outras potencialidades, outras canalizações que você vai ter com a tua alma, que você vai conseguir achar lugar apropriado para você. Você tem que estar feliz com a viagem do outro, sabe? Pode se sentir um prazer e ter felicidade. Você pode sim pôr uma música para sentir uma homenagem, de você agradecer e liberar esse espírito. Então, uma vivência muito bonita para se fazer, de que quando você perceber a tristeza, realmente, não a tristeza da partida, mas as vivências que você teve, lembra um momento especial de vocês dois, um momento bom que vocês viveram, que até o cara que foi ruim, antes de ser ruim, ele provavelmente teve alguma coisa boa. É muito difícil você não totalmente ver a pessoa em algum momento, alguma coisa legal que tenha acontecido antes do ato de raiva, de fúrias, de mágoas terem rompido esse elo de amor do ser vivo com outro ser vivo, né? E aí o perdão ser liberado é uma coisa incrível, gente. Se você tem a possibilidade, vou lhe dizer de coração, se você hoje tem alguém para liberar perdão, é uma hora muito legal, muito legal. Você não tem noção do mistério que existe, da quantidade de seres de luz que esperam esse perdão para vocês. Na hora da tristeza, da lágrima, de reconhecer que... E aí você, além de soltar isso, né, pôr para fora... Porque a alma não tem um pouco para fora, para onde pôr para fora? O corpo ainda tem, a gente pode ter a sensação de que eu estou dentro, que tem fora, que está dentro, que está fora. É só uma sensação, isso é também ilusão. A energia que reverbera para um perdão, que libera para isso, é de uma autêntica força de luz. É como se fosse um ser vivo novo, que acopla com você. Sabe uma cápsula que quando você vê aquela coisa do astronauta que soltou a cápsula? Então quando você libera esse perdão, você soltou e você liberou uma coisa para sobreviver outra história e seguir aquilo. Você libera. E a vida está lá e você deixou a pessoa aí em paz. Então sinta como se essa cápsula, você só não vai saber, porque quando a gente fala sobre a questão da nave, né? Ela vai ter uma hora que ela vai cair em algum lugar, né? No caso da gente, ela vai cair num lugar que a gente não vai ser mais possível ver. Então a pessoa está indo liberada para uma pessoa que está indo para um local que você não vai assistir mais a volta de Jedi. Tipo, não vai ter esse negócio de retorno, vai cair a cápsula de volta para onde você pensa que você pode descobrir onde está no mundo e achar de novo. Esse mistério não foi passado para você. Nem para mim, nem para ninguém, eu acredito, né? Então a gente não vai ter essa noção
Depois que estivermos nós juntos com essa mesma situação de desencarne, com a alma livre, provavelmente vocês podem até se esbarrar por esse universo. Né? E é essa sensação de que a conforto de muita gente é justamente a sensação de que você vai, caraca, eu posso me encontrar de novo? Eu gostei tanto de viver essa experiência com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Será possível, meu Deus? E você pode ter uma grata surpresa, de repente até mesmo no seu momento de passagem, encontrar essa pessoa. E talvez esse nem seja o melhor momento de uma conversa franca, de um bate-papo. Talvez você se surpreenda com algumas mudanças daquela alma, você não reconheça de imediato que é um pai, que foi uma mãe, que foi um filho. Você não vai nem saber. Porque essas transfiguradas de corpo é muito barato essas experiências assim. Então, sintam-se felizes, por favor, por poderem ter vivido a experiência de ter seres viventes com você, ser junto dessa família. A experiência vale muito a pena. O tempo que for, como eu falei, né? Pode ser um tempo de uma experiência gestacional, como também uma experiência de uma velhice, que você muitas vezes pensa que não vai falecer aquela pessoa também no meio do caminho. Aí é que acontece mesmo, né? A qualquer momento a gente pode estar aqui conversando e a gente acontecer com a gente. E tá tudo bem. Só espero que vocês liberem esse perdão para quem tem que perdoar. E essa saudade que aperta tanto o peito também, das pessoas que você gosta muito, mas é aquele amor que sufoca, entendeu? Literalmente. Então, graças a Deus, Deus perdoe que eu vou falar para vocês, que a alma já está desencarnada, porque é tanto amor que sufoca. Então, ela não vai sentir o sufoco seu, mas a energia vai sentir. Então, o perigo dessa coisa do sofrer tanto para mostrar, sei lá, para quem, ou nem para você mesmo funciona isso, porque para você mesmo, você dessa maneira que você deságua desse jeito, eu sei que cada um tem uma maneira de agir. E o desaguar de cada ser humano. Mas, de fato, se você puder vivenciar o que eu estou falando para você de verdade, prestar atenção no que eu estou falando para vocês já estão levando uma morte para vocês antes da hora. É uma maneira de tribulação. Vocês estão criando uma tribulação desnecessária, porque é uma coisa óbvia, houve a passagem, é uma coisa assim tão clara. Acabou o tempo, precisa ir embora. Deixa a pessoa assim, não... meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Deixa eu ir junto. Coisa assim, tipo, lá Miguel Falabella, que a gente sabe, para quem é daqui, né, do Brasil, um comediante que falava uma coisa, eu dei o pobre, um enterro de pobre, ficava fazendo mal barato. É um mal barato, vi ele, né? O personagem cá com Antipas, não sei, enfim. Então, negas, queridos e queridas, gente bonita do meu Brasil varonil para o mundo afora, que essa mensagem tenha servido para vocês de refrigério. Porque, gente, refrigério é tudo nessa vida. É tão gostoso quando você tá tenso, de repente alguém te coloca uma mão, um cafuné, eu que digo que eu trabalho com isso. Então você vê a pessoa assim, parece uma desmanchada assim, a vibracional da pessoa muda no ato do pensamento. Pensou, a vibração modifica. Aí vai atingir o emocional e a pessoa vai sentir também a melhoria. E o corpo vai reverberar também para trazer saúde e vitalidade. Então não brinquem com sentimentos e com ações emocionalmente muito fortes, porque vocês podem desequilibrar um sistema que fica difícil de regularizar isso depois, demora muito, muitas vezes deve ser um instante você consegue. Mas quando você não tem essa consciência, você demora mais do que um comum de uma pessoa que medita, que faz uma japamala, que sente uma sintonia, que faz um mantra, o que for. Uma pessoa que tem um cotidiano com isso, se ajusta mais rápido do que uma pessoa que nunca entendeu de chakra, essas coisas, não sei nada disso. Comece de alguma parte. Vocês também querem tudo papinha amassada na boca. Treinem, estudem, peçam a Deus. Peçam a quem pode te ensinar como mestres e mestras. Tem muitas religiões, tem muitas histórias para vocês darem degustada, compreender, tirar dúvidas. Não entrar para ser um membro dela, mas estude antes. Não entre de cabeça. Eu não recomendaria ninguém entrar de cabeça em nada. Você depois pode se arrepender no meio do caminho. Então a primeira coisa é conhecer a si mesmo. Para você poder se permitir vir que a espiritualidade chegue, fale, comente e faça todo um assessorial massa, que é muito legal. Canalizar é ótimo. Mas aí eu digo para vocês, existe uma responsabilidade fortíssima nisso. A gente precisa respeitar. Então, gente, eu vou fechar a live aqui, né? Já estamos em 35 minutos mais falando. E eu gostaria que vocês ficassem em paz,
Se puder, revejam, voltem, entendam. Tentem perceber o que eu estou falando em palavras, no meio das palavras, o que você sente com você, enquanto a gente conversa sobre isso. Do que você sente como verdade, perceba pelo você, pelo teu pensamento, pela tua maneira de ser hoje. E entretenha-se, de certa forma, nesse assunto para você poder dar espaço para a espiritualidade e até mesmo a espiritualidade que não está mais entre nós, esse povo aqui que não está na tua família mais, são seus entes queridos, também sentirem prazer e felicidade por você e pelo teu reconhecimento na vida, pelo teu amor pela vida e por seguir a sua vida, porque todos que amam querem que o outro siga em frente, que sigam pelas experiências que precisam viver e que quanto mais espaço você der para o seu filho, é que nem um filho que a gente quer criar, que a gente quer levar para o mundo e ver ele viver e sentir-se feliz por onde ele for e ter força para segurar a vida, né, dele de pé quando você não estiver mais aqui. Então, dê esse prazer para o ente querido que você acha que está aí morrendo de chorar, de saudade, que é mais amoroso, é bonito, mas é egoico, é egoísmo também. A gente não fala de poesia, não bota a mão na cabeça e que lindo, que vai, chora mesmo, minha filha, bota a velhinha e tal. Não, olha, tudo isso é muito pessoal, muito ritos que vocês alimentam até hoje e que necessariamente, de fato, eles não teriam essa precisão. Isso é pra gente, não são pra eles. A gente acha que o espírito vai lá numa velhinha de 7 dias, não sei de quê. Cada um tem a sua percepção. Tem gente que ainda trabalha com esse sistema. E eu preciso respeitar onde existe ele. Se eu tiver numa igreja, num local que está acontecendo dessa maneira o rito, eu estou ali, eu vou respeitar igualmente. Acho até que participa um pouco da energia. Mas, de fato, o que a compreensão me deu até hoje, compreendi até aqui, que é a espiritualidade em si, não vai refletir para eles isso. Entendeu? Não vai ter eficiência para eles no dia, no tempo que eles estão. Ele prefere você equilibrado. Você vai estar muito mais presente para esse espírito se você estiver no equilíbrio, você se sentisse em paz. Essa paz é a paz que eles gostam de ver. E outra coisa, vamos combinar, né? É menos trabalho para eles também. Até os guias espirituais da gente agradecem, né? Porque você está ficando numa boa. Eu escuto o guardião falar isso. O que eu quero de você é o equilíbrio. Mais nada. E sem lero-lero. Entendeu? E a gente aqui ainda conversa pra caramba. A coisa é muito mais rápida, muito mais breve, porque ninguém perde tempo na espiritualidade, não. Quem perde é a gente. E tá perdendo muito, tá? Por sinal, já vai quase 40 minutos. Beijo pra vocês. Bom dia, namastê. Fiquem em paz. A gente vai aqui, de repente, ler, fazer algumas mensagens de livros. Do oracular mesmo, da baralho cigano, hoje eu não vou fazer. E a gente aguarda até a próxima cena, se a gente tiver essa permissão. E quando não, que a gente se libere para a vida, que a gente se deixe ser leve, para a gente poder voar mais longe, tá bom? Beijos e obrigada, gente.